A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 6, que tem como título A Justiça de Deus. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2022. A revista vem com o título A Justiça Divina, ou seja, a lição número 6 é basicamente o mesmo título da revista como um todo. E a revista como um todo tem como propósito estudar sobre o livro de Ezequiel. Então nós estamos estudando Ezequiel no contexto em que ele foi escrito ali para a nação de Israel. O povo estava na Babilônia, uma parte do povo na Babilônia, outra parte estava lá em Jerusalém e nas regiões ali de Judá. E Deus está falando com o povo o tempo todo sobre a questão do juízo que vai ser derramado ali naquela região por causa do pecado. E quando a gente fala de juízo de Deus, nós temos que falar de justiça de Deus. O tema da revista, que é o tema dessa lição, nós vamos usar aqui o capítulo 14 de Ezequiel para falar dele, sobre justiça. Por que que Deus, ele é um Deus justo? Nós falamos muito do caráter amoroso de Deus, misericordioso de Deus e tudo mais, mas nós temos que falar da justiça de Deus. Nós temos que falar que nós servimos um Deus justo. Não é um Deus inventado na nossa mente, não é um Deus que nós simplesmente resolvemos adorar por adorar. Não, é um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas. Ele proveu um meio de salvação, que é Jesus Cristo, que nós somos tocados pelo Espírito Santo. Nós entendemos o Evangelho, nos arrependemos dos nossos pecados e cremos nele. É um Deus que transformou nossa vida e nós precisamos compreender quem é esse Deus. O seu caráter justo, amoroso, todos os aspectos desse Deus nós temos que entender e viver na prática isso. Deus está falando para a nação de Israel ali que vai derramar o juízo. Por quê? Porque ele é um Deus justo. Ele vai punir o pecado. E o pecado chega a um ponto ali naquela nação que não tem mais o que fazer. Deus tem que executar juízo. Deus tem que realmente fazer com que aquele povo pague o preço pelo pecado. No caso, sofra as consequências do pecado, melhor dizendo. Então eu convido você a meditar nessa passagem que vamos estudar, que se você tem a revista aí já deve ter lido, né, o capítulo 14 de Ezequiel. E assim, durante a lição nós vamos fazer várias referências a essa passagem bíblica. Então convido você a assistir até o final. Se você é professor da EBD, usa a revista da CPAD. É uma aula aqui que vai te ajudar bastante, porque nós vamos passar por cada tópico e subtópico, detalhando cada tema tratado aqui nessa lição. Vamos lá. Antes de começar, só lembrando que nós temos os slides da revista CPAD de adultos e jovens. Então, slides 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, prontos para serem usados. Então, o slide já vem pronto. Tá? Você vai ter muito mais tempo para estudar com o slide pronto, então isso vai te ajudar bastante a preparar uma boa aula. Você vai ler livros, assistir vídeos, enfim, tem um material completo para você aprender mais. Nós oferecemos esse conteúdo que é totalmente gratuito, no caso subsídios em vídeo, áudio, PDF para você estudar, e o slide pronto você simplesmente pega e usa na sua igreja. Nós temos experiência na produção de slides subsídios da revista CPAD. Desde 2016 nós estamos trabalhando com esse conteúdo, já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles na assinatura do EBD em Foco. Nós temos o conteúdo da assinatura, que é slides de adultos e jovens, e os slides antigos e atuais, no caso você vai ter acesso, e além dos bônus, né, que você vai acessar slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia, cursos diversos, conteúdo de excelência que vai te ajudar bastante, principalmente nosso conteúdo de escatologia, que é um conteúdo muito bom. Os sermões, tem vários sermões e tem uma sequência de estudo de sermões ali de Tito, por exemplo, que você pode ministrar na sua igreja. Os sermões sobre as igrejas da Ásia, são 8 sermões sobre as igrejas da Ásia que você pode ministrar na sua igreja, são excelentes para você ministrar, é tudo pronto ali. Então acesse ebdemfoco.com ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem as informações do nosso WhatsApp, você pode mandar mensagem ou entrar direto no site ebdemfoco.com que você vai encontrar o nosso conteúdo. Voltando aqui para o conteúdo da revista, texto áureo. Com puro te mostrarás puro, com perverso te mostrarás indomável. Salmo 18, 26. Eu recomendo você ler todo esse salmo, é bem interessante. Aqui a gente consegue compreender quem é Deus. Então ele vai retribuir cada um, né, segundo as suas ações, segundo o seu comportamento. Então se você se mostra puro, Deus vai se mostrar puro, Ele vai estar com você, Ele vai te ajudar. Agora se você se mostra perverso, pecador, aí Deus vai se mostrar indomável. Verdade prática,
os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Então você é responsável pelos seus atos. A gente tem que deixar bem claro que Deus ele vai tratar cada um de forma individual. No entanto, nós temos que entender que a comunidade de todos os salvos é algo coletivo, é igreja, coletivo de crente é igreja. Então a igreja, no caso, participa todo mundo junto. Mas Deus vai tratar com você de acordo com os seus atos. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, né? No sentido de que nós somos responsáveis pelos nossos atos e nós temos que levar a sério o evangelho que foi pregado para nós. Então, algo que nós temos que realmente considerar é que a graça de Deus é algo maravilhoso, é algo esplêndido, mas a graça de Deus não é algo que deve ser banalizado. Deus, ele ainda é um Deus justo. O Deus do Antigo Testamento continua existindo. Tem gente que pensa assim, não, porque o Deus do Antigo Testamento era de um jeito, do Novo Testamento é outro. Não, não existem dois deuses. Não existe caráter de Deus que é superior ao outro. Porque Deus no Antigo Testamento revelava mais o seu juízo e o Deus no Novo Testamento revela mais a sua graça. Não existe isso. É o mesmo Deus que age o tempo todo com amor, com misericórdia e com justiça. A gente tem que entender que Deus ele é completo na sua essência. Não podemos ficar minimizando algum caráter de Deus ou fazendo alguma distinção do caráter de Deus do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Não. É o mesmo Deus que do jeito que ele agia lá, ele age nos dias de hoje também. É claro que quando a gente fala da questão das dispensações, a gente vê que Deus trata com a humanidade de maneira diferente em cada dispensação, mas isso não diminui ou minimiza o caráter de Deus em alguma delas. Mas, enfim, não é uma aula sobre dispensacionalismo, mas é bom fazer essa observação. Então, a leitura bíblica em classe encontra Ezequiel 14, de 12 a 21. Então, a gente vai fazer referência a essa leitura durante a aula. Eu recomendo você ler todo o capítulo 14 de Ezequiel. É bem importante você entender o contexto completo. Vamos para a introdução. É importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel 14, de 12 a 21. Estaria o profeta partindo do genérico para o específico? Ou seja, de uma terra qualquer para depois se dirigir à casa de Israel? É o que parece. Então, assim, o escritor da revista ele vai adotar uma interpretação de que Deus está falando com todas as nações, de todas as épocas, de todos os lugares, enfim, de todas as nações, com relação ao juízo que ele pode derramar sobre qualquer povo que pecar contra ele. E depois ele direciona para Israel, especificamente ali para Israel. Então a primeira parte dessa palavra profética é genérica e a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. Então a presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. Então a gente vai entender aqui que essa questão da retribuição divina por causa do pecado é um tema bíblico muito forte ali no Antigo Testamento. É claro que no Antigo Testamento Deus trata muito com a questão das nações. No Novo Testamento há uma certa polêmica sobre essa questão das nações. Se Deus ainda executa juízo sobre uma nação específica ou não, se é simplesmente sobre indivíduos. Vamos simplesmente entender essa questão da justiça divina, principalmente no caráter pessoal. Como que Deus age hoje dentro da igreja, por exemplo, ou na vida dos crentes, como que a justiça divina opera nos dias de hoje de forma prática na nossa vida. Tópico 1. Sobre a identificação do juízo divino. Uma leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender as ações de Deus concernentes à retribuição ao pecado. Então, assim, a leitura dos profetas do Antigo Testamento, quando a gente pega os profetas maiores, profetas menores, a gente vai compreender melhor quem é Deus, as ações de Deus, principalmente quando se trata da desobediência, do pecado, da idolatria. Então, Deus não deixa passar impune o pecado, ele vai cobrar o pecado, por causa do pecado, vai ter a consequência do pecado. Então, a gente precisa entender isso e os profetas vão revelar muito nesse sentido. 1.1, o discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso. Amós 3,7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então a gente entende o quê? Que Deus ele sempre vai nos avisar. Ele sempre vai entregar uma mensagem avisando, falando, olha, se você fizer desse jeito,
eu vou agir de uma forma. Se você fizer desse outro jeito, eu já vou agir de outra forma. Então Deus sempre avisa aos seus profetas. O Deus Javé de Israel procede dessa maneira para oferecer oportunidade de arrependimento. Jeremias 3,14: Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. Então aqui a gente vê o profeta Jeremias falando de arrependimento. Convertei-vos, vocês têm que se arrepender, se converter, porque vocês estão sendo rebeldes. Então Deus está usando o profeta Jeremias para levar uma mensagem para o povo, para que o povo pudesse se converter. A gente pode olhar para os dias de hoje que Deus fala conosco, Ele fala de arrependimento, Ele aponta o pecado. E a gente não precisa ficar esperando alguém levantar na igreja com um dom de profecia. Sobre o dom de profecia, eu gravei o vídeo de destaque da lição 5, eu recomendo você assistir. Lá no vídeo eu explico um pouco o que significa o dom de profecia nos dias de hoje, e muita gente confunde as coisas e pensa que a gente precisa ouvir uma revelação de Deus para mudar de atitude. Porque eu só vou mudar se Deus usar um profeta. Ou então a pessoa está dentro da igreja vivendo no pecado e não está nem aí. Quando um profeta se levanta e fala alguma coisa, eu tenho que mudar porque Deus usou um profeta. Cuidado com isso, não fique esperando Deus levantar um profeta. Quando você abre a Bíblia, é Deus falando com você. Quando você lê Ezequiel e ele está falando de arrependimento, está falando de juízo, está falando de pecado, aquela palavra é para você. Então, Ezequiel está profetizando para Israel, sim, mas está profetizando também para mim. Está profetizando para você. Então, a gente não precisa esperar Deus usar alguém com dom de profecia. Não, basta nós lermos as Escrituras, está tudo lá revelado. Então, nós já temos acesso à revelação de Deus para a nossa vida, à vontade de Deus para a nossa vida. Quer ouvir Deus falar com você? Leia as Escrituras e coloque em prática. O perdão divino vem com arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive. Mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém. Quando a gente lê a história ali de Jonas, a gente vê que o povo se arrepende lá em Nínive. Jonas prega uma palavra de arrependimento, o povo se arrepende, Deus não executa o juízo naquela cidade. Só que quando a gente vai agora para Jerusalém, que é o povo escolhido de Deus e tudo mais, o povo não se arrepende. Eles continuam no pecado, continuam praticando todo tipo de idolatria. A gente já estudou sobre a questão da idolatria nos capítulos 8, 9, 10, 11, ali da visão que Ezequiel teve da cidade de Jerusalém, a idolatria lá no templo. Então, assim, chegou o ponto que Deus, ele não ouve mais o povo. Ele não vai mais atender o povo porque o povo está perdido em pecado. Aí alguém pode falar assim, mas que Deus cruel. Mesmo que o povo se arrependesse, Deus não ia mais eliminar o juízo, no caso mudar de ideia. Não é bem assim. Eu acredito que Deus fala dessa forma porque Deus sabe que eles jamais vão se arrepender. Eles estão numa situação tão deplorável de pecado que mesmo com a revelação de Deus, com os profetas pregando, com tudo mais ali acontecendo, eles vão continuar no pecado. Entende? Mesmo Deus falando de todo jeito, eles vão continuar no pecado. Deus sabe que esse povo não vai se arrepender. Eles já estão num estado de cegueira espiritual tão grande que nada vai fazer eles mudarem de ideia. Então a vontade de Javé é abençoar o seu povo e restaurar a sua herança. Mas como ajudar quem não se ajuda? Por isso o castigo é inevitável. Trata-se de uma questão de justiça e santidade. Deus exige santidade do seu povo. Mas o povo não quer viver em santidade. Então a justiça de Deus tem que ser executada, porque Ele é um Deus justo. Ele tem que executar o juízo porque quem erra tem que ser punido. Tópico 1.2. A primeira parte do oráculo, no caso da profecia, que é o versículo 13. Então se você pegar aí a sua revista ou a sua Bíblia, do versículo 13, a gente já vai falar aqui. A expressão, quando uma terra pecar contra mim. Então ele fala assim, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando. Aí, aqui a gente pode entender que ele está falando de qualquer povo, em qualquer lugar e época. Então não é somente ali para a nação de Israel. É uma profecia bem geral. Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente, quanto mais que se recusa a ouvir a sua palavra.
Então Deus ele vai castigar aqueles que não querem ouvir a sua palavra. Ele torna instável o sustento do pão. Como isso é feito? A palavra profética esclarece como a carestia, fome, extermínio de seus moradores e até dos animais. Então trata-se de uma grande crise econômica nacional que chamamos de recessão financeira. Então aqui, nós olhando aqui no contexto do Antigo Testamento, muitas vezes quando Deus ia punir uma nação, punir um povo, até mesmo a nação de Israel, ele fazia com que ali houvesse um período de fome. No caso, poderia ser falta de chuva. A gente tem a história de Elias, quando no reinado de Acabe, por um tempo ficou sem chover. Então foi um castigo divino por causa do pecado do povo, o pecado do rei. Deus estava tratando com a nação. Deus ele pode agir dessa forma. Assim, no Antigo Testamento tinha a nação específica ali que Deus cuidava, que era a nação de Israel. E as outras nações vizinhas, né, Deus tratava de uma forma específica com essas nações. Então, principalmente as nações que eram contrárias a Israel, Deus castigava. A gente vai ver que o Ezequiel profetiza contra 7 nações, que eram nações ali próximas de Israel. Aquela profecia indica também uma profecia que abrange todo o mundo, enfim. Então Deus tratava muito com a questão das nações no Antigo Testamento. Trazendo para o Novo Testamento, é pouco provável que Deus trate com nações específicas da mesma forma que ele fazia no Antigo Testamento. Isso aqui é uma interpretação de uma boa parte dos teólogos. Eu vou detalhar isso mais no vídeo de destaque, mas aqui eu já vou explicar um pouco, porque assim, no Novo Testamento Jesus vem e se revela como Salvador da humanidade. E Pedro, ele chama nós de nação santa, povo adquirido, enfim, nós que crentes em Cristo Jesus, nós somos uma nação, mas os crentes de todos os lugares, de todas as épocas. E quando a gente vai para os escritos de Paulo, ali em Efésios e outras passagens, Paulo fala muito dessa questão que não tem mais um povo específico, como tinha no Antigo Testamento, a nação de Israel. E não tem mais judeu, nem grego, nem gentil, enfim, foi derrubado a parede, acabou essa barreira entre gentios e judeus, agora todo mundo é um povo só, em quem crê em Cristo Jesus. Então, eu não vejo mais no Novo Testamento Deus tratando com nações específicas. Eu não vejo dessa forma. Então, mesmo que tenha uma nação, que tenha um líder que não seja crente, que seja um ímpio, que seja um ateu, que seja um muçulmano, que seja o que for, né, assim, cada um vai cuidar do seu país e Deus vai tratar com pessoas. Eu posso estar equivocado, eu posso estar errado também, mas eu vejo que Deus trata especificamente com pessoas. Porque Deus vai punir o Brasil por causa de tal coisa, ou porque Deus vai abençoar o Brasil por causa de tal coisa. Não, eu vejo assim, que se um país tem muitas pessoas crentes, fiéis a Deus, que ora, que busca, Deus vai abençoar a nação como um todo. De fato, Deus vai abençoar, porque as bênçãos de Deus serão para quem estiver ao redor ali, eles vão desfrutar das bênçãos de Deus. E tem lugar que não tem muita gente fiel a Deus, muitos ímpios, e muitas vezes vão sofrer as consequências do pecado, e todos vão sofrer as consequências do pecado. Então, eu particularmente tenho um pouco de dificuldade de ver assim, Deus cuidando especificamente de uma nação. Deus cuida dessa nação aqui e prejudica aquela outra ali. Eu vejo mais algo pessoal, e mesmo no âmbito pessoal, a gente tem que ter um pouco de cuidado para não ficar acusando o irmão de algo que a gente não conhece. Tipo assim, o irmão está desempregado, perdeu o emprego, está desempregado e tal, passando dificuldade financeira. Tá assim porque é pecador, porque pecou. Enfim, tá passando tal dificuldade porque falou tal coisa, porque falou contra o pastor. A gente tem que ter um pouco de cuidado de ficar acusando, apontando o dedo. Isso é julgamento, é o julgamento que Jesus condena ali no Sermão do Monte. A gente tem que chamar o irmão para conversar, para ajudar, para dar apoio, para dar suporte. Não ficar apontando e dizendo que é um pecador. É claro que pode ser que você esteja realmente passando por uma dificuldade por causa de um pecado específico. Assim como Deus punia a nação de Israel muitas vezes por causa do pecado, ele pode punir cada um de forma individual. Mas isso é você e Deus. Eu não posso ficar te acusando disso. Assim, se eu estou passando por um problema, eu tenho que parar e refletir. Será que isso aqui é consequência do meu pecado? Será que é porque eu agi errado? Eu fiz tal coisa errada? Será que é porque eu não me arrependi dos meus pecados? Será que eu preciso mudar alguma coisa? É uma reflexão minha com Deus. Eu não preciso de ninguém apontando o dedo para mim.
Da mesma forma que eu não tenho que apontar o dedo para ninguém. Eu preciso de ajuda. Então, se eu estiver passando por um problema, por uma dificuldade, eu quero que alguém venha conversar comigo, venha me abraçar, venha me dar um conselho. É isso que eu preciso. Eu não preciso de alguém acusando, apontando. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de que, está sofrendo é porque Deus está punindo. Muito cuidado. O pessoal da teologia da prosperidade fala muito isso. Aqueles falsos pastores, né, falsos mestres aí de algumas igrejas, que ficam, só está passando dificuldade porque não dá o dízimo, porque não dá o dinheiro para a igreja e tal, porque não é fiel. Enfim, eles fazem isso só para ganhar mais dinheiro. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Deus vai realmente tratar com cada um de acordo com a situação específica, sim. Pode ser que alguém está passando uma dificuldade financeira por causa de pecado, sim, é possível, sim. Mas tem que ter cuidado para nós não ficarmos apontando o erro. O que a gente tem que tirar de lição aqui é: Deus é justo, Ele é justo, e eu vou sofrer as consequências do meu pecado se eu não obedecer o Evangelho. 1.3. Descrição dos agentes do juízo divino. É Javé quem manda as chuvas e fertiliza a terra e os campos. Então, as bênçãos vêm de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. Jeremias 14, 22. Haverá, porventura, entre as vaidades dos gentios alguma que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus? Portanto, em ti esperaremos, pois tu fazes todas estas coisas. Então Jeremias, ele reconhece que Deus é todo-poderoso, é Ele que manda a chuva. É Ele que faz chover, que faz brotar o fruto da terra, é Ele que produz a riqueza. Então tudo está na mão de Deus. Nós temos que confiar que Ele é o provedor de todas as coisas. Não somos nós, ninguém tem essa capacidade, somente Deus faz isso. Ao invés de agradecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas a Baal. A seca era um sinal visível do castigo divino. Olha só Oséias 2,8. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o óleo e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Então as pessoas estavam colhendo o fruto da terra, estavam produzindo, a nação estava passando por um momento de prosperidade, mas ninguém reconhecia que isso era dado pelo Senhor. Estavam usando isso para adorar a Baal, ou seja, agradecer a Baal pelas bênçãos recebidas. Mas quem estavam dando todas essas bênçãos era o Senhor Jeová. Jeremias 12,4. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso último fim. Então, assim, a terra está sofrendo. Até quando? Até quando se lamentará e se secará a erva de todo o campo? Então, as pessoas estavam vivendo na maldade, no pecado, estavam sofrendo as consequências dos seus pecados. Mas Jeremias estará pregando o arrependimento, mas eles não querem ouvir. Ezequiel está pregando arrependimento, Daniel, todos os profetas falando, mas eles não queriam ouvir. A espada, linguagem figurada para designar guerra, também resulta em fome e peste. A fome é uma referência à escassez de alimento provocada pela destruição da produção agropecuária. A peste é resultado da epidemia causada pelas mortes nos campos de batalha. Então a gente observa o quê? Que Deus castigava a nação de várias formas, às vezes através da guerra, permitindo que o povo fosse derrotado em alguma batalha, que a nação fosse invadida, como permitiu que Nabucodonosor invadisse a nação, permitindo a fome, a peste, doença, tudo isso era Deus que permitia, punindo a nação por causa do pecado. Mas, no versículo 21, o profeta acrescenta a figura dos animais ferozes. No versículo 21, o oráculo inclui Jerusalém como destinatária da profecia, de modo que podemos afirmar que essa palavra profética é para qualquer nação e época. Então aqui a exegese realizada pelo escritor da revista é uma exegese assim, que considera que até o versículo 21 era algo genérico para qualquer nação. A partir daí começa algo específico para Jerusalém. Tópico 2, sobre a petição que Deus não atende. Nós encontramos em Jeremias e Ezequiel duas situações hipotéticas de orações intercessórias de justo que Deus não atende. O exemplo de Moisés e Samuel, o de Noé, Daniel e Jó. 2.1. Exemplos de intercessão pelo pecador. Deus aceitou poupar as cidades de Sodoma e Gomorra, atendendo à oração intercessória de Abraão
Isso se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma. Olha só o que Deus fala para Abraão. Se tiver 10 justos lá, eu não vou destruir a cidade. Então isso aqui era Abraão intercedendo pela cidade. Mas Deus está falando, não tem como. A minha paciência se esgotou com essa cidade e não tem ninguém lá que merece ser salvo. Na verdade, ninguém merece, né? É pela graça, mas enfim. Moisés e Samuel, 2 baluartes de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo nos casos de pecados e rebeliões. Eu vou ler 2 passagens aqui, uma de Números e outra de Samuel. Números 14, 19 a 20 fala assim, perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Então aqui o povo está se rebelando contra Deus por causa da notícia que os espias trouxeram lá da terra. Então quando os espias trouxeram a notícia, falaram como que era a terra, que tinha valentes e tudo mais, ia ser difícil, eles se rebelaram. Não, vamos escolher um líder entre nós aqui, vamos voltar para o Egito, porque não tem como assumir essa terra. Aí Deus se manifesta de uma forma poderosa, fala que vai destruir o povo, e aí Moisés vai lá e intercede pelo povo. Não, Senhor, não faça isso. Você tirou o povo do Egito, se matar esse povo, o que vão falar? Tirou do Egito para destruir. Então Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, não destrói o povo. E aí, depois, claro, né, o povo é castigado por causa disso, mas enfim, né, eles recebem uma punição. Né? Deus fala, eles não vão entrar na terra. Eles não vão, esse povo aí rebelde, que não acredita, eles não vão entrar na terra. Eles vão ver a terra, mas não vão entrar. Então a gente tem aqui que Deus realmente castiga o povo de certa forma, eles têm consequência do seu pecado, mas Deus perdoou a iniquidade por causa de uma oração intercessória. E a passagem de Samuel, 1 Samuel 7, 5, 6, disse mais Samuel, congregai todo o povo em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram a água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali, pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Então aqui Samuel, ele entra como juiz da nação de Israel, um período que ainda não tinha rei em Israel. A arca da aliança tinha sido levada, o povo estava em pecado, enfim. E aí Samuel chega lá e fala, olha, vocês têm que se arrepender dos seus pecados, vocês têm que abandonar os seus ídolos. A idolatria era um pecado muito forte naquela época. Vocês têm que abandonar esses ídolos e se arrepender, fazer sacrifício a Deus e voltar para o Senhor, porque Deus vai abençoar. Então eles fazem isso através de Samuel. Samuel vai lá, é o intercessor, ele interage, lidera o povo, vai interceder pelo povo e o povo vai mudar de atitude. Então Deus perdoou o povo reiteradas vezes. Israel se rebelou contra Deus, ainda no Sinai, com o culto do bezerro de ouro. Mas Deus perdoou-os e renovou o concerto com os israelitas. Então a nação de Israel ela tem um histórico de queda constante. O tempo todo o povo está pecando, está desobedecendo e Deus está lá, né, perdoando esse povo. Mas sempre tem uma oração intercessória. Inspirados nessa experiência dos homens de Deus, que oramos uns pelos outros e intercedemos pelos pecadores, para que eles se arrependam e venham a Cristo. Então a gente tem que olhar para essas orações intercessórias e seguir o exemplo. Efésios 6,18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então a gente tem que orar pelas pessoas, a gente tem que ter na nossa oração um momento de intercessão. É o momento que eu vou deixar de orar por mim, vou deixar de pedir qualquer bênção para a minha vida e vou começar a interceder pelas pessoas. Vou começar a pedir para Deus salvar, para Deus libertar, para Deus abençoar. Se você tirar ali na sua oração um tempinho para você começar a interceder pelas pessoas, você vai ver que a sua oração ela vai ficar muito mais completa. Você vai levantar da sua oração muito mais realizado, porque não foi algo que você fez somente para si. Não é aquela oração egoísta que a pessoa passa ali um tempão orando, pedindo só bênçãos para si. Mas é uma oração intercessória. Você vai interceder pelas almas que nos salvaram, pela sua família, pelo seu patrão, pelo seu professor, sua professora. Enfim, você vai começar a fazer esse tipo de oração. Isso é muito importante. 2.2. Um castigo inevitável. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo de sua história, desde a peregrinação no deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Chegou-se a um ponto em que não havia mais
retorno. Então, 2 Crônicas 36, 15, 16, uma passagem que a gente leu, acho que na lição 1, lição 2, foi bastante essa passagem aqui, que Deus fala o seguinte, que não tem mais a possibilidade de arrependimento para Israel. A paciência de Deus chegou ao limite. Então, o povo peca, Deus trata, manda profeta, o povo continua pecando, aí se arrepende, depois volta a pecar de novo, vai, até que chega um ponto que fala, olha, é inevitável o exílio, é inevitável a destruição da cidade. Chegou o momento que eu vou executar juízo. As Escrituras mostram que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação e até as pessoas, como aconteceu com Saul. 1 Samuel 16:1. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Observe que Saul, ele foi pecando, ele foi desobedecendo, ele matou profeta, ele matou sacerdote, ele fez tudo de errado que alguém pode fazer na vida, Saul fez. E Samuel preocupado, com dó de Saul, Deus chega para Samuel e chama a atenção dele. Samuel, até quando tu vai ficar com dó desse pecador, desse perverso? Que era isso que era Saul. Saul era perverso. Eu tenho um rei já, não se preocupe. Eu já provi um rei. Vai lá e unge Davi como rei. Ele vai lá e unge Davi. É claro que ele não revela diretamente que é Davi, né? Tem toda a história que você já conhece aí. E a gente já teve uma revista sobre Samuel, é bem interessante, temos aulas sobre esse tema aqui. Você pode assistir, procurar nosso canal e nosso site aí. Você vai encontrar essas aulas anteriores que a gente fala de Samuel, fala de Saul, de Davi, enfim. Então, Davi foi uma pessoa tão perversa que chegou a um ponto que Deus falou, eu não vou mais tratar com Saul. O que eu vou fazer com Saul? Nada. Ele simplesmente vai sofrer as consequências do seu pecado. Então, o profeta Jeremias intercedeu pelo povo. Jeremias 14, 21. Mas Deus endureceu a sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. Então, na profecia de Jeremias, Deus vai falar que nem mesmo Moisés, que intercedeu lá pelo povo e Deus perdoou, Samuel, que também intercedeu pelo povo e Deus perdoou, nenhum desses dois, se eles orassem por Judá, Deus iria atender. Jeremias 15, 1 e depois 8. Tá aqui o versículo 1 e versículo 8 juntos. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seriam minha alma com este povo. Lança-os diante da minha face e saiam. As suas viúvas mais se multiplicaram do que as areias dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens, fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. Observe que aqui Deus está pegando pesado com a nação. Ainda que Moisés e Samuel, que são duas pessoas super importantes, que intercederam e tudo mais, se eles se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo, ou seja, eu não perdoaria esse povo. As suas iniquidades se multiplicaram, não faz sentido. Não faz o menor sentido eu querer agora ir lá e... Não, eu vou executar juízo porque eu sou um Deus justo. Deus ele é justo, irmão. Ele vai executar juízo. Quando a gente fala do juízo divino, é um tema muito complexo, mas aqui a gente pode até fazer uma ponte, por exemplo, com o inferno. Tem muita gente que não gosta de falar de inferno, não, porque, meu Deus, o inferno é uma coisa muito horrível. Irmão, o inferno não foi um lugar criado pelo diabo. Não é o diabo que manda no inferno. O inferno foi criado por Deus, é a manifestação da justiça de Deus. É no inferno que o ímpio vai pagar pelo pecado porque ele não quis crer no evangelho. Então, Deus provê um meio de salvação que é Cristo Jesus. Quem crê em Jesus é salvo. Por quê? Porque Jesus pagou o preço. Jesus foi lá e pagou o preço do pecado. Mas quem não crê em Jesus continua nos seus pecados e a justiça divina não pode deixar passar batido isso. Ah, tá de boa, vamos passar um pano no pecado. Não. O pecado ele tem que ser punido. Se não for punido nessa vida, que qualquer punição nessa vida é muito simples, muito pequena, comparada com a punição eterna. Então o pecado ele exige uma punição eterna. A pessoa que vive em pecado nessa vida e não crê em Jesus como Salvador, não se arrepende dos seus pecados, ela tem que passar a eternidade sofrendo. Porque ele feriu a santidade divina. Ele fere a santidade divina
e a justiça divina vai ser executada na vida dele. 2.3. Quando Deus não atende à oração intercessória de um justo. A Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. O pecado para a morte, na linguagem do apóstolo João, 1 João 5,16, é a apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e abjura o seu Deus. Então, a gente tem aqui, né, a questão do pecado que não é perdoado. Alguém pode falar assim, mas Deus não vai perdoar todos os pecados? Tem algum pecado que não é perdoado? Alguém pode até pensar, será que eu já cometi esse pecado de fazer algo que Deus não perdoa? Será que eu já passei do limite? Será que não existe mais intercessão que possa me ajudar? Calma, cuidado, não é por aí. O pecado para a morte que João fala aqui, e dentre outras passagens que a gente tem em pecados imperdoáveis, tem aquela passagem que Jesus fala, né, que a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não é perdoável, são pecados conscientes, deliberados, que a pessoa toma uma decisão de pecar de tal forma que ela recusa o Evangelho. Ela recusa o Evangelho de forma consciente, não quero saber do Evangelho, eu não quero saber de nada de Deus e eu quero viver no pecado, na prática do pecado. É esse que é o pecado para a morte, é esse que é o pecado imperdoável. É claro que o pecado imperdoável lá tem que ser estudado com cuidado quando Jesus fala da blasfêmia contra o Espírito Santo, mas é no mesmo sentido. Quem é que vai blasfemar contra o Espírito Santo? É uma pessoa que de forma deliberada, consciente, recusa a obra do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo toca no coração e ela simplesmente recusa. Ela não quer. É claro que isso aqui é polêmico, o pessoal começa a falar de calvinismo, arminianismo, esquece isso, esquece essa polêmica. A pessoa ouve o Evangelho é exposto de forma bem clara para ela. Eu não sei o que o Espírito Santo está fazendo na vida dela, isso aí é entre ela e Deus. E essa pessoa simplesmente recusa, ela não quer saber, ela não quer nada do Evangelho. Ou então, a gente tem a questão que é muito ensinada dentro da Assembleia de Deus, que eu vou abordar aqui também, de alguém que aceita, crê, participa e de repente essa pessoa se afasta. Ela não quer nem saber. Independente da sua interpretação disso, existe na prática pessoas que vão para a igreja, que participam, que batizam, que tomam Santa Ceia e de repente ela se afasta. Ela não quer saber mais do Evangelho. Então, essa recusa consciente, deliberada, esse é o pecado para a morte. Esse é o pecado imperdoável. É essa atitude, essa ação, coração duro, é essa pessoa que já está condenada. Hebreus 10, 28 e 29. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós será julgado, merecedor daquele que pisar o Filho de Deus, e que tiver por profano o sangue do testemunho, com o que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Olha só essa passagem de Hebreus 10. Hebreus 10, 28 e 29, mas a gente tem várias outras passagens de Hebreus que vai nesse sentido aqui. Se na lei de Moisés, a pessoa que quebrava a lei, que menosprezava a lei, que abandonava a lei, que quebrava de certa forma qualquer mandamento, pela palavra de 2 testemunhas, ela morria, imagina agora. Então é muito mais rigoroso. A graça é muito mais rigorosa, a recusa pela graça é muito mais rigorosa. A pessoa que de forma deliberada, consciente, recusa a graça de Deus, pisa no Filho de Deus, como está aqui, profana o sangue do testamento, faz agravo ao Espírito da graça, essa pessoa sofrerá um castigo muito maior. Muito maior. Então é desse pecado aqui, que é o pecado imperdoável, o pecado para a morte, é o pecado da pessoa que vai recusar o Evangelho. Isso é diferente do pecador que se arrepende. A apostasia é negar a fé que antes defendia. Isso acontecia reiteradas vezes em Israel. Mas no período final do reino de Judá, não havia mais remédio senão o juízo divino sobre a cidade de Jerusalém. Então a gente tem que observar que quando a pessoa peca, se arrepende, isso aí é diferente. A pessoa que está preocupada se ela blasfemou contra o Espírito Santo, ela não blasfemou. Não faz sentido, porque quem blasfema contra o Espírito Santo faz isso de forma consciente, deliberada, ela não está preocupada com arrependimento. A pessoa que erra, que peca, ela sente o peso na consciência, pede perdão, Deus vai perdoar, e ponto final.
Então a nação de Israel ficou pecando várias vezes, até chegar um ponto que Deus falou, não tem mais solução para vocês. Tópico 3, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Estava chegando o tempo em que nem com a intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado. Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. Vamos lá. O pessoal estava achando assim, porque tem pessoas justas aqui, então Deus não vai, nos destruir. 3.1. Por que o povo rejeitou os profetas? A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Isso era conhecido entre eles. E se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiria Jerusalém com um número maior de justos? Então eles lembravam lá de Gênesis 18:32, não, lá em Sodoma e Gomorra, se tivesse 10 pessoas justas, Deus pouparia. Por que Deus vai castigar aqui? Será que não tem pelo menos 10? Essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. Quando Jeremias falava que a cidade seria destruída, não, isso é papo furado, tem muita gente boa que Deus vai poupar. Esse argumento pode explicar porque Ezequiel afirma que, versículo 14 e 20, ainda que estivessem no meio delas esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Então Deus está falando assim, olha, se aqui no meio de vocês estivessem essas pessoas que são consideradas muito justas, não pelo esforço delas, mas pela graça de Deus, entendam isso. Daniel, Jó, Noé, eles foram justificados ou justos diante de Deus pela graça de Deus. Mesmo que eles estivessem aqui, somente a vida deles seria poupada. Deus está passando o seguinte recado. Se você quiser ser poupado, se arrependa, porque eu vou te poupar, mas a cidade vai ser destruída. Esse é o recado que Deus está passando. Daniel, Jó e Noé se livrariam apenas eles, apenas a alma deles. Esse oráculo está entre os mais severos. Veja que todas as vezes que os 3 justos são mencionados, vem acompanhados da chancela da autoridade espiritual, diz o Senhor Jeová. Ou, vivo eu, diz o Senhor Jeová. Então isso aqui é uma palavra pesada para o povo. Quem está falando isso aqui é o próprio Deus. 3.2. Noé, Daniel e Jó. Por que Daniel? A quem se surpreenda em ver o nome de um jovem entre 2 grandes e antigos patriarcas. Observe que Noé e Jó, eles são antes da lei. Eles vivem num período patriarcal. E Daniel é citado aqui como um jovem que está ali no período contemporâneo de Ezequiel. Ele foi levado muito jovem no ano 605 ali para a Babilônia. Essa profecia provavelmente ela acontece no ano 691, então passando ali, pode-se dizer assim, em torno de 14 anos depois que Daniel foi levado. Ele foi levado e cerca de 14 anos depois, ali está Ezequiel falando sobre Daniel. Se Daniel tivesse sido levado com 16 anos de idade, ele estaria com 30 aqui. Mas isso aqui são conjecturas, a idade dele, a Bíblia não revela. Mas a pergunta deveria ser invertida, pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não eram israelitas e viveram muito tempo antes da formação do povo de Israel. Então observe que Noé e Jó são antes da lei, antes da formação do povo de Israel. E Daniel não, Daniel era contemporâneo, estava vivendo ali no mesmo período que eles. Porém, esses 2 homens que vieram antes da lei, Noé e Jó, eram exemplos de justos, reconhecidos de todo o povo, pois adoraram e serviram o mesmo Deus Javé de Israel, Criador dos céus e da terra. Então, eles foram fiéis a Deus em períodos muito complicados, muito difíceis, mesmo que era antes da lei. Mas somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem. Observe aqui que o escritor está deixando bem claro que apesar de nós termos Daniel, Noé e Jó como exemplo de pessoas justas, eles eram seres humanos pecadores que foram alcançados pela graça de Deus. A justiça de Cristo é superior a qualquer outra justiça, enfim, é a justiça de Deus aqui. Romanos 3:22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então, só deixando bem claro a questão de distinção aqui, que somente Jesus é o perfeito justo e nós alcançamos a justiça dele crendo nele. É basicamente isso.
esses patriarcas do Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, eles também creram em Jesus, mas no Messias que um dia viria. De certa forma, eles também foram alcançados pela graça de Deus e salvos em Cristo Jesus. Só uma coisa. Aqui a gente tem que entender que o profeta Ezequiel está usando uma linguagem mostrando para o povo que Deus vai executar juízo sobre a terra, mesmo que ali tenha algumas pessoas justas, mesmo que ali tenha algumas pessoas que são fiéis a Deus. Deus vai tratar de forma individual. Essas pessoas, elas de certa forma serão livres desse juízo. Deus vai dar uma libertação para elas. Como eu já defendi anteriormente nas aulas de destaque, que a parte da nação que foi levada para a Babilônia já estava recebendo o livramento. O povo que foi levado para a Babilônia, eles receberam o livramento desse juízo que foi derramado sobre a nação, sobre a cidade, que a cidade foi destruída e muitas pessoas morreram. E eles estavam lá na Babilônia. Então, de certa forma, eles já receberam esse livramento. Mas assim, tinha muitas pessoas em Jerusalém que ainda eram fiéis a Deus, mas Deus ia prover o livramento para eles. 3.3. O profeta Daniel. Nos últimos tempos, tem surgido questionamentos sobre a identidade do Daniel apresentado nesse trio de justos. São 2 os argumentos para explicar não ser o profeta Daniel da Bíblia. Isso aqui, o escritor da revista colocou o tópico 3.3 aqui, eu achei totalmente desnecessário. Não tem necessidade nenhuma de a gente ficar com conjecturas aqui, principalmente de teólogos liberais que vão negar, né, o que a gente acredita nas Escrituras. Então, eles vão dizer que Daniel aqui não é o Daniel da Bíblia, não é o Daniel que está vivendo na mesma época que Ezequiel. Eles usam 2 argumentos. O primeiro argumento é a grafia do nome, que é diferente. No Ezequiel usa Daniel, e no livro de Daniel está Daniel. É um pouquinho diferente, uma diferença bem sutil, mas é um pouco diferente a escrita. E assim, eu fiz uma correção com relação à revista aqui no slide. A revista ela colocou um negocinho errado aí, eu corrigi com relação a essa escrita. O livro de apoio faz uma confusão nesse sentido também, então eu tive que consultar um outro comentário para corrigir aqui. Então aqui no slide eu tenho quase certeza assim, que está certo, tá? Porque eu peguei de um outro comentário bíblico e conferi também na Bíblia Hebraica, dei uma conferida para colocar a transliteração correta aqui. O que acontece? A grafia é diferente e também tem o fato de que Daniel seria muito jovem, né? Um jovem ainda, vivendo naquela época, ser colocado junto com patriarcas antigos. Então eles vão usar esse argumento. Não faz sentido, esse Daniel aqui é outro. Um outro Daniel que viveu naquela época, que não era nem judeu. Enfim, não dá para acreditar nisso. Muitos expositores do Antigo Testamento consideram tais argumentos insuficientes, pois não se deve dar importância demais à ortografia, pois soletrações variantes nunca foram novidades na antiguidade bíblica. Ou seja, sempre houve variantes em alguns nomes, principalmente no hebraico, e a gente não pode dizer que é outra pessoa só porque tem uma pequena variação. Além disso, Daniel era contemporâneo de Ezequiel na Babilônia, era ministro da corte de Nabucodonosor, Daniel 2:48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Observe o seguinte, que Daniel era contemporâneo de Ezequiel. Muito provavelmente Daniel é citado aqui por Ezequiel para dar um exemplo de que nós temos aqui uma pessoa que é fiel, que é justa, e mesmo que essa pessoa estivesse lá em Jerusalém, Deus não pouparia a cidade. Ele está usando um exemplo contemporâneo para fortalecer o seu argumento. A reputação de Daniel pela sua fé e sabedoria se espalhou rapidamente entre os exilados da Babilônia. Então todo mundo conhecia Daniel, sabia quem era ele, que era fiel a Deus, que era profeta de Deus. Então Ezequiel usa o exemplo dele para mostrar, né, que mesmo que ele estivesse lá, Deus ainda derramaria o seu juízo. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula, que diz assim: concluímos a nossa lição conscientes de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. É importante ter em mente esse conceito para não se confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crê em Jesus. Então aqui a gente está falando da justiça de Deus, que é a punição pelo pecado, né, a retribuição divina pelo pecado, melhor dizendo, que acontece quando alguém peca. No caso do Antigo Testamento, a nação pecava e Deus estava punindo. Aqui no Novo Testamento, a gente já observa que a retribuição é específica para a pessoa. Na verdade, quando a gente olha para Ezequiel, a gente já vê uma retribuição individual.
A alma que pecar, essa morrerá. A gente vai falar disso na próxima lição. E também Deus está falando que se tiver um justo na cidade, ele será poupado, porque ele é um justo, mas os outros receberão a condenação. Então Deus vai continuar punindo a nação, mas vai livrar aquele justo. Então o pecado ele vai ter suas consequências. Quem quiser, né, se livrar dessas consequências, desse juízo, se arrependa e creia. Porque aí sim vai se livrar. Mas quem não se arrepender vai sofrer o juízo divino. Isso acontece nos dias de hoje também. Deus vai castigar aqui na terra, mas tem a condenação eterna. Quem não crê em Jesus como Salvador vai passar a eternidade no inferno. Sobre esse tema, inferno, condenação eterna, eu posso até deixar para o vídeo de destaque para falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que vale muito a pena a gente destacar sobre isso. Amém? Então, vamos aqui para o final, né? As perguntas para quem vai usar o slide na sua igreja. Mais uma vez, reforçando aí sobre o nosso slide, 100% baseado na revista, imagem de qualidade, pronto para ser usado. A assinatura dá um conteúdo completo para você ministrar uma aula de excelência. Além dos slides, temos conteúdo de escatologia, sermões, cursos. Então acesse ebdenfoco.com, lá nós temos tudo que você precisa para ministrar uma aula de excelência. A paz do Senhor, até a próxima aula.